Então, hoje vamos passar à dica 17 e eu gostaria de introduzir a dica com este texto de 1 de Tessalonicenses 5:11, que diz: "Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora." E nós sabemos que esta é uma das funções, é um dos propósitos da Igreja, nós nos animarmos uns aos outros, nos ajudarmos, nos fortalecermos na fé. E também sabemos que este não é um trabalho do pastor ou dos anciões, é um trabalho de cada membro. E se um cumprimento normal, como nós nos cumprimentamos aqui na igreja, um bom dia, às vezes ajuda, às vezes há pessoas que costumam passar por problemas, qualquer tipo de problema que sejam, se calhar precisam de uma ajuda mais pessoal, precisam de sentir a mão de Deus na sua vida de uma forma mais específica, mais forte. E também essa é uma das funções da igreja e é esse nós devemos estar atentos para podermos fazer isso. E se há pessoas que quando têm um problema pedem ajuda e não têm problema nenhum com isso, há outras pessoas ou mesmo as mesmas pessoas em situações diferentes, nós sabemos que às vezes há problemas que, embora não haja razão nenhuma para isso, nós sentimos vergonha e há pessoas que não pedem ajuda e acabam por sofrer sozinhas. É um bocado a nossa tentação, tendência humana. E é a responsabilidade da Igreja de tentar ajudar essas pessoas também. E o que a dica desta semana nos quer mostrar é que o dinamizador está numa posição privilegiada para reconhecer essas pessoas que estão a passar por dificuldades, para as poder ajudar, ou se não conseguir ajudá-las ele, ou toda a unidade de ação ajudar essa pessoa que está a precisar nesse momento, também é a responsabilidade do dinamizador falar connosco, com a direção da Escola Sabatina, para ajudarmos no que for necessário. E o dinamizador deve estar atento de várias maneiras. O dinamizador numa unidade de ação vê a cara de todos os membros e consegue ficar com uma noção de como as coisas estão. Também outro aspecto importante é que o dinamizador, ao fazer a chamada, ele no cartãozinho tem o nome de todas as pessoas, então tem a certeza que não se esquece de ninguém. Também outra questão com o cartãozinho é que o dinamizador deve estar atento a se algum irmão falta nesse sábado, há quantos sábados é que ele já falta. Também pode ser importante para percebermos se é preciso uma chamada, se é preciso percebermos o que é que se passa com este irmão. E então a dica diz-nos que o dinamizador deve-se sentir, neste aspecto, deve-se sentir um pouco responsável pela sua unidade de ação e estar atento. E então, em resumo, a dica desta semana é, para o dinamizador: conheça os membros da sua unidade de ação, conecte-se com eles, ame-os além das paredes da igreja e alcance-os em seu coração. E ao preparar esta dica, eu penso que esta é se calhar uma das dicas mais difíceis das que nós temos falado até aqui. Porque uma coisa é nós prepararmos uma lição e depois passá-la no sábado de manhã, demora o seu tempo, mas é um tempo fixo, mas às vezes numa situação destas pode existir grande esforço e grande trabalho do dinamizador, mas a verdade é que o chamado é mesmo esse, e digo eu que fortalecer a fé, ajudar as pessoas, é realmente uma das funções da Igreja, é para isso que aqui estamos, e é para isso também uma das funções do dinamizador. E às vezes nós, no nosso meio, esquecemos-nos disso, e também sabemos que o estado como as coisas estão, sobretudo agora, mas mesmo antes, quando só nos víamos de 15 em 15 dias, e agora muito menos, dificulta este trabalho um bocadinho ao dinamizador e envolve ainda mais esforço, mais trabalho. E também dizer aos irmãos que, agora que não temos unidades já estão a funcionar, enquanto estamos neste tempo de pandemia, que esta função que caía um bocadinho sobre os dinamizadores, que agora cai ainda mais sobre todos nós. E então é de nossa responsabilidade olharmos à nossa volta e vermos quem precisa de nós, quem precisa de Deus, da mão de Deus, e sermos essa mão. E agora iremos então fazer a recapitulação da lição. Esta semana a lição será recapitulada pelo irmão Rubén Poças. Para ele, a vossa atenção. Bom sábado, irmãos. Aqueles que, entretanto, já não vi há algum tempo, têm sido, de facto, tempos um bocadinho diferentes. Irmãos, bom sábado e que bom que é podermos estar aqui na casa do Senhor, ainda que em moldes diferentes, com vida e com saúde. É o que lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta semana, então, estivemos, de facto, a estudar a oração. E estudamos a oração, também estudamos um bocadinho a oração no geral, mas estudamos em particular a oração intercessória e os diferentes papéis que a oração intercessória pode ter e os diferentes benefícios que a oração intercessória pode ter, mas nós começamos por estudar um bocadinho também a oração e dedicar um bocadinho de tempo ao estudo da oração. E, portanto, o que eu ia sugerir era que, antes até nos dedicarmos um bocadinho ao estudo da oração intercessória, relembrarmos aqui alguns princípios básicos sobre a oração no geral. O auxiliar dos dinamizadores, no fim, tem lá algumas dicas que eu achei interessantes e que achei pertinente partilhar aqui com os irmãos.
E, portanto, se calhar vamos pegar na Bíblia. Vamos começar por pegar na Bíblia, que será sempre o melhor princípio para a recapitulação da lição. E então vamos começar em Lucas 5,16. E em Lucas 5,16, só também para dar um bocadinho de contexto, estes conselhos surgem do estudo da vida de oração de Jesus. Ou seja, no fim da lição, no fim do auxiliar dos dinamizadores, tinha lá uma parte em que o autor, neste caso Mark Findlay, dedicou um bocadinho de atenção a estudar alguns hábitos que Jesus Cristo tinha na sua vida de oração. E em Lucas 5,16, e eu agora estava a falar e não fui para lá, Lucas 5,16, e em Lucas 5,16 diz-nos o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, este é o primeiro conselho que na lição nos dá em relação à oração, que era, Jesus retirava-se para lugares isolados. E eu aqui reforço, lá está, a questão de que existem diferentes tipos de orações, e nós tivemos aqui uma oração no início que acabei de fazer, que não fazia sentido se cada um fosse para o seu canto fazer a oração. Há vários tipos de oração em casal, oração entre o pai, a mãe e os filhos, orações em grandes grupos, mas a oração individual, a oração que cada pessoa faz com o seu Deus de manhã, ou ao fim do dia, ou a que hora que seja, é uma oração muito especial. Todas as orações são importantes, mas se calhar esta, na nossa intimidade com Deus, será se calhar aquela que tem mais peso, que tem mais relevância, porque é mesmo só entre nós e o nosso Deus. Portanto, todos nós aqui oramos e todos nós sabemos perfeitamente que é muito fácil nós distrairmos enquanto estamos a orar. Basta um som mais alto, basta um som mais audível, que nós já nos distraímos da oração que estamos a fazer. E, portanto, um lugar mais resguardado é um bom conselho, acaba por nos dar aquele lugarzinho, não é? Só nosso e só entre nós e o nosso Deus. Em Marcos 1,35, agora o segundo conselho, Marcos 1,35. Em Marcos 1,35 nós temos um reforço deste primeiro conselho, mas temos um outro conselho, que é o seguinte: tendo-se levantado, e aqui estamos a falar outra vez de Jesus, tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Vimos mais uma vez que saiu para um lugar deserto, mas aqui no início dizia, levantou-se à alta madrugada. E, irmãos, este conselho já foi dito aqui várias vezes e eu posso também atestar um bocadinho este conselho. Não há nada como orar e como estudar logo pela manhã. Eu, quando estava para a faculdade, eu podia estudar ao fim do dia durante 2, 3 horas e o que eu estudava ao fim do dia nessas 2, 3 horas, se calhar conseguia estudar numa hora de manhã. É quando estamos mais frescos, é quando a nossa mente está mais desperta, é quando a nossa mente, ao fim do dia, nós temos quantas horas? Se calhar 12, 13 horas de atividade, 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo, mais umas quantas horas para trás, e portanto, ao fim do dia, temos tudo isto aqui, não é? A remexer, a criar distração. Ao início do dia, não, está fresco, e é nesta hora que Jesus se levantava para orar, era esta hora que Jesus dedicava o tempo ao seu Pai, e portanto, se Jesus fazia, era porque era certo, e portanto, também nós podemos hoje fazer isso. Portanto, segundo conselho, não é? Além de encontrarmos o nosso espacinho, dedicarmos as primeiras horas do nosso dia a Deus, não só para a oração, mas também para o estudo da palavra e para o estudo da escola sabatina. E por fim, em Hebreus 5, 7, temos então o último conselho que eu quero partilhar convosco. Em Hebreus 5,7 diz então o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E aqui eu destaco clamor. Forte clamor e lágrimas. Jesus orava em voz alta. Irmãos, existe, e eu até um certo ponto também defendo um bocadinho essa ideia, de que orar às vezes sem falar em voz alta poderá ter os seus benefícios. Satanás não pode ler os nossos pensamentos, portanto é uma coisa que fica entre nós e o nosso Deus, e certamente isso terá as suas vantagens, mas orar em voz alta era uma coisa que Jesus fazia e que nós também hoje devemos fazer. E no auxiliar do dinamizador, há lá uma parte que diz que nós, às vezes nós podemos sentir a vontade de orar não em voz alta, mas orar com o nosso pensamento,
porque lá está, sentimos que fica só entre o nosso Deus. E isso parte do pressuposto que nós temos medo que Satanás ouça. E, de facto, pode haver momentos em que nós queremos que esta intimidade seja máxima, seja só entre nós e o nosso Deus. Mais ninguém ouça, nem mesmo Satanás. Mas fazer disto um hábito corriqueiro pode levar também a termos sempre patente no nosso coração este medo, não é, de o inimigo ouvir o que nós estamos a dizer. E aqui na lição há uma parte que diz, Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Portanto, poderemos pensar que, ok, não queremos que ele ouça, não queremos que ele saiba o que é que nós estamos a pensar, o que é que nós estamos a dizer ao nosso Deus, mas ao som de uma tremorosa oração, o exército de Satanás treme. E, portanto, se nós conseguimos com uma oração incutir este medo, este estremecer nos exércitos de Satanás, eu acho que é uma coisa que podemos fazer diariamente. E se eles começarem a tremer muito, podem até começar a vacilar, não é? E, portanto, é uma coisa que nos vai dar alento, nos vai dar força, vai nos galvanizar logo pela manhã e vai estremecer o exército de Satanás. E, portanto, este terceiro conselho, muito importante, orar em voz alta, recapitulando assim muito sucintamente, só esta parte introdutória, encontrar o nosso espaço, muito importante, encontrar o nosso espaço, dedicar as primeiras horas do dia à oração e orar em voz alta. Não é? Estes três conselhos que a lição nos dá podem ser muito importantes para nós termos, se calhar, uma vida de oração mais rica, um bocadinho mais completa e também mais próspera. Irmãos, agora que recapitulamos um bocadinho a oração, isto não era propriamente o tema da semana, mas achei que era uma questão importante a partilhar com os irmãos esta manhã. Pegando agora um bocadinho no tema que é o tema desta lição, a oração intercessória. E na lição de domingo, introduz-nos aí aquele que é... Nunca nos podemos esquecer que quando estudamos a lição e quando estudamos a palavra de Deus, temos sempre um pano de fundo, não é? Já estudamos isso em lições passadas, que é o grande conflito. E a lição do domingo, também a quarta-feira toca um bocadinho nesse aspecto, no papel que a oração intercessória pode ter no grande conflito. E então vamos estudar um bocadinho essa questão. Na lição do domingo, fala-nos então do papel que a oração intercessória pode ter no grande conflito. E logo no início, diz-nos aí o seguinte: há uma luta entre o bem e o mal, entre as forças da justiça e as forças das trevas, entre Cristo e Satanás. Neste conflito cósmico, Deus respeita a liberdade humana, Ele nunca vai manipular a vontade nem forçar a consciência. Irmãos, aqui tocamos um bocadinho num aspecto crucial do grande conflito, que é o livre-arbítrio, a liberdade, ok? E como vocês sabem, irmãos, foi uma dádiva que nos foi dada por Deus, e o livre-arbítrio, a liberdade, eu vejo aqui duas questões importantes. Em primeiro lugar, na liberdade, no livre-arbítrio que nós temos quando oramos também, vemos refletido o caráter de Deus, vemos refletida a identidade de Deus. Porque é que Deus nos deu o livre-arbítrio? Deus é amor, em primeiro lugar, Deus é justiça, e não existe amor a não ser que haja liberdade. Não podemos forçar ninguém, não podemos obrigar ninguém a amar-nos, isso não é verdadeiro amor. E, portanto, quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Deus criou-nos com o intuito de nós o amarmos verdadeiramente. E, portanto, aqui a liberdade reflete o caráter de Deus. Mas no contexto do grande conflito, a liberdade também é um conceito importante, porque muitas vezes nós ouvimos que este argumento de pessoas que defendem que não existe nenhum Deus, que este mundo está a entregar a sua sorte. Então, se existe um Deus, porque é que Ele não faz nada em relação a este mal todo que nós estamos a viver? Porque é que, sobretudo agora nos tempos em que passamos, não é? Estas pandemias, porque é que Deus não faz nada? E, irmãos, nós vemos na lição que esse não é o Deus que nós conhecemos. Esse não é o Deus que nos criou. Deus não força, Deus não impõe nada. Imaginemos, irmãos, que um cristão que está a caminhar nessa direção, Deus sabe que é a direção errada e Deus quer que ele vá para ali. Então ele, de repente, usa todo o seu poder, não seria preciso muito, para pegar em mim e me meter aqui, no caminho certo. O que é que poderia acontecer numa circunstância dessas? Certamente que alguém que quer prejudicar o trabalho de Deus diria: então, espera aí, vocês acreditam num Deus que acabou de usar o seu poder
para forçar um ser humano a fazer uma coisa que ele não queria. Ele queria ir naquela direção e Deus simplesmente pegou nele e meteu-o ali. Então calma, temos um Deus tirano, temos um Deus que faz aquilo que quer, que não respeita a vontade humana. E, portanto, esta questão do livre-arbítrio, também no contexto do grande conflito, tem um papel importante. Nunca se esqueçam que no contexto do grande conflito estamos a assistir a uma batalha entre Deus e Satanás. E, portanto, tudo o que Deus faz, e nós estamos isso, creio eu, na lição de... já não me lembro bem, mas eu lembro de ter recapitulado isto em unidades de ação. Tudo o que Deus faz tem uma série de outros seres a assistir. E, portanto, nunca nos podemos esquecer que Deus está também a travar uma guerra. E, portanto, além de ser a própria identidade de Deus, respeitar a nossa liberdade, há certas coisas que, por mais que Ele queira, porque eu acredito que Ele quer salvar-nos, Ele quer fazer tudo o que pode, mas Ele não vai quebrar aquilo que Ele é e Ele não vai arriscar perder esta guerra completamente para forçar o ser humano a caminhar nesta direção. E aí está o livre-arbítrio, aí está a liberdade. Além deste aspecto, que lá está, reforça cada vez mais esta ideia de que quando nós oramos tem que ser livre, tem que ser uma vontade espontânea, tem que ser algo que todos nós queiramos fazer. E aqui também na liberdade, e na liberdade de orar, vemos um conselho prático que eu acho que é importante recapitular. Em primeiro lugar, a oração deve ser livre. Porquê? Quando não é livre, quando a oração é forçada, como por exemplo às vezes pode acontecer no contexto da oração antes da refeição, nós fazemos aquela oração quase automática, não é? Saem as mesmas palavras, saem as mesmas frases, e por vezes até corremos o risco de é automático. Nem pensamos o que estamos a fazer, nem nos lembramos que estamos a falar com Deus. Se nós forçamos a oração, se nós forçamos que a oração saia só mesmo por rotina, pode acontecer o risco da oração perder o seu valor, perder aquilo que de facto pode fazer. Portanto, nós no nosso dia-a-dia temos que valorizar esta questão da liberdade da oração e quando nós oramos com vontade. Se não queremos, não oramos. É melhor do que fazer uma oração rotineira que não tem valor nenhum. E também outra questão importante, e certamente temos aqui alguns dirigentes, e em casa estão outros dirigentes a assistir, existe muitas vezes nos clubes também esta questão de forçar às vezes os miúdos a fazer oração. Não é forçar no sentido de faz tu, se não fizeres, não comes. Não é esse o sentido. Mas às vezes temos a tendência de... É verdade também quando nós somos mais novos, se calhar não entendemos bem ainda o papel da oração e orar, e alguém incitar-nos a orar pode também fomentar a nossa relação com Deus. Mas há limites, não é? Uma coisa é incentivar, e vemos aí na lição que mais à frente Deus envia o seu Espírito para convencer os homens e as mulheres da verdade divina, e portanto nós também podemos tentar convencer os nossos bravadores, os nossos filhos, os nossos jovens a tentar a orar, a fazerem uma oração, mas lá está, podemos se calhar ir longe demais nesta nossa vontade legítima, pura, de querermos que os nossos filhos e que os nossos jovens tenham uma relação com Deus, podemos ir longe demais e forçá-los a fazer uma oração que eles não querem, e então aí lá está, já estamos se calhar a fazer aquilo que Deus não quer, porque Deus não força ninguém a orar, Deus não força ninguém a fazer uma oração. Portanto, nós podemos incentivar, tentar dar aquele empurrãozinho, mas se calhar forçar começa a ser demasiado. E, irmãos, isto em relação à primeira parte aqui da lição de domingo, mas no fim da lição de domingo temos também aqui outro ponto que eu também gostaria de tocar, que é, diz na lição, quando oramos por alguém que não conhece Cristo, essa oração abre canais de bênçãos divinas que fluem para a sua vida. Eu no início tive um bocadinho de dificuldade em compreender aqui como é que a minha oração pode levar a que outra pessoa sinta alguma coisa na sua vida, sinta bênçãos, sinta-se influenciada pelo Espírito de Deus. E depois de estudar um bocadinho também, e certamente com a bênção de Deus, eu acabei por compreender que Deus não pode forçar ninguém a fazer uma coisa que não quer. E se eu, enquanto cristão, não quero fazer uma coisa... E nunca nos podemos esquecer que, lá está, o grande conflito, nós estamos sempre rodeados de anjos, não é? Estamos, ou anjos bons ou anjos maus. E se eu não quero fazer uma coisa, e se eu resisto vez após vez à vontade de Deus, eu vou-me rodeando de anjos que não estão propriamente a olhar pelo meu interesse. Mas quanto mais eu, se calhar, me afasto de Deus, mais difícil se torna eu entrar em contacto com a mensagem de Deus. Mas se de repente alguém, quem eu gosto muito, começa a orar por mim,
se calhar essa pessoa vai conseguir com que aqui no meio se coloque um anjo de Deus. Porque eu já não tenho bem presente na memória onde é que eu li isso, mas eu li um dado momento da lição que os anjos aguardam à beira do trono de Deus, ansiosamente, para receber as suas ordens para agir. E pensemos, irmãos, quando eu oro para uma pessoa quem eu amo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a dizer basicamente, Deus, eu amo aquela pessoa, eu sei que se calhar aquela pessoa pode não estar a tomar as decisões mais certas para a sua vida, mas eu amo aquela pessoa, eu quero fazer alguma coisa para aquela pessoa, mas eu não consigo. Se eu conseguisse, eu ia lá e fazia, não precisava pedir a Deus. Mas se eu estou a pedir a Deus, em primeiro lugar eu estou a reconhecer que sou incapaz, que não consigo fazer, que eu preciso de ajuda. E essas orações nós sabemos que têm poder, não é? Aquelas orações que clamam a Deus por força, por capacidade, essas orações têm poder. E eu estou a dizer, Deus, eu não consigo, eu gosto muito daquela pessoa, eu quero fazer algo para aquela pessoa, mas eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Então, de repente, aqui no meio, se calhar, entra um anjo de Deus, não é? Um anjo de Deus que chega lá, e reparem, a reação pode ser algo deste género. Estão lá os anjos todos maus e dizem, onde é que tu vens? Esta pessoa não quer ter nada a ver com Deus. Esta pessoa tomou as suas próprias decisões, onde é que tu vens? E o anjo de Deus chega lá, calma, que aquela pessoa que está ali orou por esta pessoa. Por isso afastem-se, que eu vou fazer o meu trabalho. E quantas mais pessoas vão orando, se calhar, lá está, vão-se rodeando mais anjos bons à volta desta pessoa. Irmãos, diz aí, o irmão Marco Filino também diz, o pastor Marco Filino também diz aqui, que nós não conseguimos compreender a 100% estas lógicas do grande conflito. Não é para nós possível entender a 100% estas lógicas. Portanto, o que eu estou aqui a tentar fazer é uma aproximação à nossa realidade do que pode acontecer. Não tenho a certeza se é assim, não tenho a certeza se poderá ser assim ou não, se calhar é diferente, mas todas as tentativas que nós fazemos de compreender estas realidades acabam sempre por levar a uma realidade, que é, se nós pedirmos a Deus que nos ajude, que nos conduza, que nos dê força, nós vamos conseguir que alguma coisa seja feita. E Deus vai atender. Não há orações que não sejam atendidas. E, irmãos, mantendo ainda aqui no plano do grande conflito, na lição de quarta-feira fala da oração de Daniel. A oração de Daniel eu acho incrível, porque Daniel está a pedir a libertação de um povo inteiro. Daniel está a pedir o equivalente à libertação do povo português. Não sei se os nomes seriam iguais, mas é um povo inteiro, é uma nação inteira. Irmãos, Daniel está a pedir que milhões de pessoas sejam libertadas. Imaginemos. E, portanto, vejam o que é que cabe dentro de uma oração intercessória. O que é que cabe dentro daquela oração de Daniel? Daniel estava a pedir que forças geopolíticas, superpotências da época, se movessem de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que estava escrito, sabemos que era uma promessa de Deus, portanto ia acontecer, mas ainda assim Daniel pediu, e Daniel tinha fé que a sua oração ia produzir efeito. Vejam, irmãos, se Daniel pôde orar por uma nação inteira, o que é que não cabe dentro de uma oração intercessória? O que é que não cabe dentro de uma oração? Nada. Há coisas que não cabem, não é? Mas desde que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, não há nada que não caiba. Irmãos, ainda no plano do grande conflito, há muita coisa que se calhar podemos recapitular e que eu não vou abordar aqui, vou avançar já para uma segunda dimensão da oração intercessória, mas reforço que, lá está, a oração intercessória é uma ferramenta importantíssima no grande conflito e tem poder, e pode influenciar o desenrolar do grande conflito. Estudem o papel da oração intercessória no grande conflito, porque é uma ferramenta muito, muito importante. Avançando um bocadinho também para uma outra dimensão que nós fomos estudando na lição, que é o papel da oração intercessória no nosso crescimento enquanto cristãos, nossa vida cristã. E em relação a isto, nós podemos ver na lição de segunda-feira, mais uma vez, Marco Finley vai estudar um bocadinho a vida de Jesus e os hábitos de vida de Jesus para entender o papel que a oração intercessória podia ter na vida de Jesus. E vemos na lição de segunda-feira, aí logo no início, diz-nos o seguinte: a vida de Jesus foi de constante comunhão divina com o seu Pai. No momento do seu batismo, quando lançou o seu ministério messiânico, orou pedindo poder divino para realizar o propósito do céu. Vemos que Jesus estava, e sabemos pelo estudo da palavra, que Jesus estava constantemente em oração com o seu Pai. Jesus estava constantemente a orar a Deus. E no momento em que o seu ministério começava, e sabemos que no momento que antecedeu o evento mais importante da história humana, Jesus orou fervorosamente.
E, portanto, Jesus estava constantemente em oração com o seu Deus. E eu aqui vejo duas questões importantes. Em primeiro lugar, se calhar a oração para Jesus era uma oportunidade para recarregar baterias. Também para poder, e lá está mais uma vez a importância de a nossa oração individual ser feita num lugar tranquilo, num lugar só nosso, só entre nós e nosso Deus. Porque é um momento para nós recarregarmos baterias. Vocês perguntam, mas vamos dormir quando vamos orar? Não é esse tipo de baterias que estamos a recarregar. Não se esqueçam que nós estamos a viver o grande conflito. Não é? Sempre que saímos à rua, as tentações, os perigos estão sempre à nossa volta, estão sempre a atacar-nos constantemente, todos os dias. E, portanto, tal como Jesus, que certamente que via muita coisa a acontecer que era cansativo para ele, aquele momento que ele tinha com o seu Deus era para recarregar baterias, era para encontrar o seu refúgio e recarregar. E, irmãos, também a oração intercessória pode ter o seu poder. E vocês perguntam como é que a oração intercessória pode recarregar baterias se nós estamos a focar a nossa oração noutra pessoa. Vocês certamente que sabem que às vezes faz bem nós orarmos por outras pessoas, se calhar tirar um bocadinho o foco de nós mesmos. O nosso dia-a-dia é sempre, de certa forma, pensar em nós ou na nossa família, logicamente, ainda bem que assim o é, mas de vez em quando, se calhar, ajuda também a relaxar e a descomprimir um bocadinho, focarmos noutra pessoa, focarmos na necessidade de outra pessoa. Isso também pode ser uma forma de descanso. E a oração intercessória também pode ter esse papel de alívio, de recarregar baterias. Mas também, nestes hábitos de oração de Jesus, vemos outra questão, que é, Jesus estava constantemente a falar com o seu Pai, se calhar também para obter orientações de Deus. Irmãos, nós conhecemos minimamente bem a história militar para perceber e para saber que quando um agente infiltrado está em território inimigo, a comunicação com a sede, a comunicação com o seu general é crucial para saber o que é que está a decorrer na base, para perceber quais são os planos estratégicos e, portanto, também nós que vivemos no meio de um grande conflito, é essencial para nós obter estas indicações de Deus, obter o plano do general. E se calhar também era isso que Jesus fazia todos os dias de manhã. E também é importante para nós fazermos hoje. Além de recarregar baterias, obter as indicações divinas. Irmãos, vemos no fim da lição de terça-feira que a oração intercessória também pode ser uma ferramenta crucial e deve ser uma ferramenta crucial no kit de salvação de vidas. Quando nós oramos, e já vimos no contexto do grande conflito, na segunda-feira, que a oração intercessória pode influenciar o decorrer da vida de uma pessoa. O grande conflito, a guerra está a ganha. A guerra está a ganha. Quando Jesus morreu por nós, derrotou o mundo. Mas há um desfecho que ainda não está decidido, que é precisamente quem é que vai lá estar. Quem é que vai estar no céu? Se eu e vocês que aqui estamos hoje vão estar no céu. Isso não está decidido. E, portanto, a oração intercessória pode ser uma ferramenta crucial no nosso kit para desenharmos esse desfecho, que nós queremos que sejam o máximo de pessoas no céu. É esse o nosso objetivo. Quantas mais, melhor. E a oração intercessória pode ter poder para chegar a sítios onde, se calhar, a mensagem de Deus ainda não conseguiu chegar. Se calhar a sítios onde nós até tentamos lá chegar com um livro ou com uma pregação, mas se calhar a pessoa ainda está demasiado longe. E como nós estudamos no contexto do grande conflito, se calhar uma oração intercessória vai colocar uma influência de Deus na vida de uma pessoa que de outra forma não teria contacto com a mensagem. E, portanto, também pode ser uma ferramenta importante no nosso kit pessoal de salvação de vidas. Irmãos, o tempo, de facto, passa muito depressa. Pegando um bocadinho também na lição na lição de terça, temos a recapitular a lição de segunda, na lição de terça, falam também um bocadinho sobre qual é o papel que a oração intercessória pode ter no nosso crescimento individual, mas também no crescimento da igreja. Irmãos, ao estudarmos orações intercessórias de Paulo, nós vemos que ele orava por todas as igrejas por onde passava. E se calhar, nós hoje vivemos tempos diferentes, no mínimo, e portanto a nossa igreja hoje vive e atravessa uma época em que nós temos que nos adaptar à realidade. E temos que nos adaptar àquilo que é esta dificuldade, que pode ser às vezes termos toda a gente junta. Eu tenho muitas saudades daqueles sábados e cada vez mais reconheço que às vezes coisas pequeninas, corriqueiras, têm o seu peso e a sua importância. Não havia nada como chegar aqui um sábado à tarde, estar toda a gente em ensaios, e nós podemos sentar-nos e falarmos com quem queríamos. Isso, de facto, é uma coisa que eu sinto muita falta. E estas pequenas coisas que, de repente, deixaram de existir,
acabaram por afastar um bocadinho a igreja. E nós vemos que Paulo utilizava a oração intercessória para orar pelas suas igrejas. E, irmãos, quando aqueles que oram sabem que a oração intercessória pode ser uma maneira de nós influenciarmos a vida de uma pessoa, mesmo que não consigamos estar com ela. E Paulo orava pelas igrejas, e certamente que ele sentia, ao saber que a oração dele ia ter poder, ia influenciar, ele sentia que aproximava as igrejas, que aproximava os irmãos de igrejas que estavam distantes umas das outras. E se calhar isto também é um bom conselho para nós hoje, que estamos a atravessar momentos em que estamos todos tão distantes uns dos outros. Orarmos fervorosamente pelos nossos irmãos, pode aproximar-nos uns dos outros. E dizer, irmãos, só para acabar e partilhar aqui uma história pessoal, eu, como vocês sabem, há pouco tempo parti o meu ombro, nada de extraordinário, precisei de cirurgia, mas nada de preocupante, doeu um bocadinho, mas nada de preocupante. Naquele momento em que eu estava, uma cirurgia é sempre uma cirurgia, apesar de não ter sido nada complicado, nem ter tido complicações, é sempre uma cirurgia, nós sentimos sempre algum medo no início. E naquele momento em que eu estava ali, recebia várias mensagens de irmãos e de amigos a dizer: eu estou a orar por ti, eu estou a orar por ti. Isso é uma oração intercessória. Eles estavam a dedicar a sua oração a mim, não é? E eu sentia-me bem, eu sentia que naquele momento alguém estava a orar por mim. E a oração intercessória pode ter esse poder de aproximar pessoas que estão, por algum motivo, distantes. Aproximá-las, trazê-las mais perto. Porque quando nós nos aproximamos de Cristo, se eu estou aqui e o irmão aqui e outro irmão aqui, se todos nós nos aproximamos de Cristo, a realidade é que estamos todos mais perto uns dos outros. Só para concluir, também não me quero alongar muito, porque faço parte da escola sabatina e sei o que é que isto pode ser. Irmãos, apelo que possam orar e que possam estudar também o papel da oração intercessória na vida no cristão. Pode ser uma ferramenta muito importante para evangelizar e pode ser também uma forma de crescermos enquanto cristãos. Estudem a lição, orem e boa semana. Obrigado.
There's nothing unusual about the Adventist Church being involved in mission. Mission has always been our focus. But there is something very unusual about a new mission movement taking off in Tokyo. The church in Japan has a burden for the millions of unreached people living in their capital city. They know that without new mission methods, these people will remain unreached. So they invited the General Conference and the Northern Asia Pacific Division to partner with them to create Mission Unusual, a massive church planting and disciple-making movement. Key to the development of Mission Unusual are the Global Mission Centers, which focus on creating resources to share the gospel with unreached people groups. Today I'm in Tokyo, one of the world's largest cities. With a population of 40 million, the challenge is great before us. But guess what? Our God is greater. He has given us this mandate in Revelation 14:6 and other places in Scripture to go to every nation, kindred, tongue, and people. So how are we doing? Well, we're not home yet. And that's where we as an Adventist family worldwide can focus on reaching the unreached people groups of the city. There's growing diversity in Japan, and the people embrace a variety of lifestyles and subcultures. This includes young people like Sunny Bunny, who use fashion as a form of self-expression. A team of church planting missionaries is already on the ground, learning the language and how best to share Jesus with the Japanese. In time, they'll start new groups of believers, who will in turn disciple others. Eventually, they'll be supported by the ministry of global mission pioneers, urban centers of influence, volunteers, and tent makers in a concerted effort to reach the entire city for Jesus. Helping to lead this team is Pastor Nozomu Obara, the president of the East Japan Conference. For years, he's had a passion for church planting, and he and his wife Sachiko are actively engaged in a disciple-making ministry for children. Pastor Obara will be transitioning from his position as president to become the associate director for Mission Unusual Tokyo. Greater Tokyo area is a big area with over 40 million people. But in the heart of Tokyo City, there's about 10 million people, and only 10 Adventist churches with about 900 worship attendees every week. So, one Adventist needs to reach more than 10,000 people. Tokyo is a big challenge. To confront the challenge, Japanese pastors and missionaries will use a holistic approach to mission. Mission Unusual will plant the seeds of mission over the next 5 years. But the mission won't stop there. These efforts will continue to grow and impact people's lives for years to come. Our focus is not just on events and programs. Building relationships and getting involved with people is our focus. Finding out people's needs and meeting people's needs. In other words, implementing Christ's method here in Mission Unusual Tokyo. We'll keep you updated as God leads this movement and uses it for His glory. In the meantime, you too can support Mission Unusual Tokyo. Will you join me in praying for this project as it continues to unfold over the next 5 years to uplift Jesus in this city? Estudarem a lição. Vamos terminar a escola sabatina com o hino número 418, o Jardim de Oração. Lord.
Vamos orar. Querido bondoso Pai, obrigado por podermos estar aqui, Pai, e temos recapitulado a lição, Pai. Neste momento peço que possa pegar nesta informação que nós recebemos, Pai, e que possamos, de facto, mudar comportamentos, Pai, que possamos dedicar as primeiras horas do dia à oração, Pai, que possamos dedicar também a nossa oração aos nossos irmãos de igreja, Pai, nestes momentos difíceis que atravessamos, que possamos nunca nos esquecer que a oração tem de facto poder e que podemos e devemos usá-la para mudar as vidas, não só as nossas, mas também daqueles que estão às nossas voltas, Pai. Peço-lhe que venha ser com o culto que agora vai decorrer, Pai, com o programa que se vai desenrolar, abençoe todos os seus intervenientes, dê-nos o resto um bom sábado, é o que lhe peço, que agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Gostaria de ter a vossa atenção para um anúncio. É um anúncio / pedido. Inclui-se tudo no mesmo anúncio. Estamos a chegar ao verão e por isso, e pelo contexto especial que vivemos em termos de igreja, nós gostaríamos de pedir a cada um de vós, àqueles que nos ouvem em casa, que se sabem de antemão que vão faltar no próximo sábado, avisem, por favor, ou a secretária da igreja, ou algum ancião, ou o primeiro diácono ou a primeira diaconisa, para que esse lugar que vai ficar disponível possa ser usado por outro irmão que queira vir à igreja. Também, e porque estamos no verão, há irmãos que se calhar vão ausentar-se para gozar férias noutra zona do país ou fora. Avisem-nos, por favor, porque assim poderemos, aqueles irmãos que podem vir nesse sábado, irão ocupar então os vossos lugares. E, irmãos, nós temos o bom hábito e gostamos de ver aqueles irmãos que estão imigrados, que estão afastados do nosso país durante todo o ano e que regressam no mês de férias. É verdade que as visitas entre igrejas a nível nacional são desaconselhadas, somos desencorajados a fazer isso, mas aqueles nossos irmãos que estão imigrados e que regressem ao país neste mês de férias, os familiares, por favor, avisem-nos quando é que eles estarão cá, se têm o desejo de vir à igreja, para que possamos agilizar as coisas de forma a que também eles possam vir à igreja, se assim desejarem, para juntos louvarmos então o nome do Senhor. Por isso é que eu dizia há bocadinho, é um aviso e um pedido para que a igreja possa funcionar desta forma mais ágil, de forma bem organizada, como acho que temos conseguido fazer até aqui. Dizer-vos apenas também que a oferta que será recolhida esta manhã será para a ADRA Nacional. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Bom dia. O hino que vamos cantar foi inspirado no Salmo 42:11, que nos diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te lembras dentro de mim, porque te perturbas dentro de mim, e espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Prestemos atenção ao hino que vamos cantar, 254, Não Consentir. Sempre confia em teu mestre.
a colocarem-se de pé, vamos cantar o hino Sinto a presença do Senhor. Na Tua presença, querido Deus, queremos colocar os nossos corações para que Tu os possas abençoar e encher com o Teu Santo Espírito para renovar a nossa vida e a comunhão contigo. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. E para dar continuidade ao culto desta manhã, vamos entoar o hino número 373. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração,
Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, Senhor, estamos felizes, porque neste belo dia de sol, dia de sábado, estamos aqui na Tua presença. Embora, Senhor, a congregação não esteja toda congregada no mesmo lugar, mas estamos certamente conscientes e temos a certeza que os nossos irmãos que nos faltam aqui estão a ouvir estas mensagens, estão a ser transmitidas diretamente em suas casas. Queremos te pedir uma bênção, apesar de tudo, por tudo quanto tens feito por nós, individualmente e também como igreja. Nesta hora, Senhor, nós imploramos a Tua presença, a continuação da Tua presença neste santo lugar. Que a mensagem que vai ser apresentada possa ser uma mensagem inspirada por Ti, possa ser uma mensagem que vá ao encontro das nossas necessidades espirituais. Queremos pedir uma bênção muito particular, Senhor, para a Tua igreja neste lugar, neste momento especial, para que possamos, Senhor, todos juntos, unidos em Ti, fazer aquele trabalho que Tu pretendes cada um de nós, que é evangelizar, que é também preparar as nossas vidas para o encontro contigo. Guarda-nos e agradecemos por tudo quanto tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos e amigos, queria, em nome da Igreja Adventista de Canelas, cumprimentar a todos os irmãos. Noto que alguns irmãos que já não vinham há muito tempo, já regressaram, estão hoje connosco, é com muita alegria que sentimos isso. E este momento era também para dar as boas-vindas ao irmão Rui Dias, que vem da União, para nos dirigir a palavras também. É um prazer e muito obrigado pela sua presença. Queria dizer que normalmente esta parte do culto, que é as ofertas, o levantamento das ofertas e os dízimos, é a parte mais bonita da nossa liturgia. Normalmente temos aqui as nossas crianças. Assim não acontece já há muito tempo, mas quero lembrar que as nossas crianças estão a fazer o seu culto, estão a entregar as suas ofertas na capela lá embaixo, com um serviço apropriado para as suas idades. Assim, nós vamos então pedir aos diáconos e diaconisas o favor de recolherem as ofertas e os dízimos. E hoje, como já foi anunciado, se destina precisamente à ADRA Nacional. Que o Senhor possa abençoar e possamos ser liberais nas nossas ofertas.
Bondoso Deus, obrigado, abençoa estes dízimos e ofertas e que possas encaminhá-los para o avanço da tua obra. Obrigado ao Pai, obrigado pelas bênçãos que tem-nos dado, em nome de Jesus. Amém. Estendo as saudações cristãs da parte da administração, na pessoa do Presidente Pastor António Amorim, o Secretário Executivo Pastor António Carvalho, em meu próprio nome como Tesouro da União, com todos os departamentais, e também estendo a vós as saudações cristãs dos membros das igrejas que eu tenho visitado ao longo deste quinquénio. Salvo erro, também já estive cá neste quinquénio, portanto, transmito na mesma. E aquelas que vocês já me deram autorização aqui, penso que foi há 1 ou 2 anos atrás, em que eu estive aqui. Não vou tornar a pedir as vossas autorizações para transmitir, porque penso que essas são quase parte da família, não é? Eu irei, de qualquer forma, transmitir essas saudações para aquelas igrejas a que eu, durante este quinquénio, visitar, tanto desta forma como agora das formas atuais da internet. Saúdo também aqueles membros da Igreja de Canelas que, não estando aqui presentes, mas estão, de certeza absoluta, connosco, em suas casas, onde estiverem a ver e a ouvir, através das tecnologias que atualmente a sociedade dispõe. Eu desejo a todos um bom sábado e queria iniciar com uma pergunta. Normalmente inicia sempre com uma pergunta. A pergunta é simples. É se nós já tivemos um encontro com Jesus. Claro que não é encontro físico, porque dificilmente cada um de nós poderá ter um encontro físico, real, como nós temos com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Mas os encontros com Deus acontecem. E a pergunta é se nós já tivemos aquele encontro em que nós abrimos o nosso coração a Jesus e sentimos que Ele fala connosco. São aqueles encontros íntimos, profundos, que modificam a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ser. Na Bíblia, Jesus teve um encontro como este que apresentamos hoje e que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3. O personagem foi Nicodemos. E conhecemos a história. Nicodemos, um mestre em Israel, um doutor da lei, um ensinador, um formador. Pertencia também ao Sinédrio, aquela instituição judaica que dirigia a nação, a nível religioso e a nível do cumprimento das leis cerimoniais. Mas havia um problema. É que Jesus
começava a ser mal visto perante os dirigentes religiosos. E tendo uma conversa pessoal com Jesus, Nicodemos iria ficar numa situação um pouco embaraçosa. Não seria bem visto pelos seus pares, embora Nicodemos fosse conhecido como uma pessoa muito estreita, uma pessoa que dava oportunidade, uma pessoa que era cautelosa. Lembramos-nos quando Jesus já ter ido para o céu e Pedro e João irem perante o Sinédrio, e este Nicodemos dizer aos seus pares: se isto é de Deus, não iremos conseguir derrubar esta obra. Demos tempo para que se vejam os resultados. Palavras sábias, porque ele era um sábio. Mas agora, neste momento, além de ele querer analisar Jesus, havia coisas que ele já estava tocado pelas ações do próprio Jesus. Nós vemos no capítulo 3 em que Jesus vai fazer, aliás, no capítulo 2, vai fazer a transformação da água em vinho naquele casamento, vai também fazer a primeira limpeza do templo daqueles vendedores, e estas situações tocaram neste homem. E ele foi incumbido pelo Sinédrio para analisar até que ponto este novo mestre era ou não um perigo para o povo de Judá. E nós vemos no início do capítulo 3 que Nicodemos preparou todas as coisas. E foi de noite, numa altura em que não havia o perigo de ser analisado, visto por terceiros. E nós vemos no verso 3 que ele diz, aliás, no verso 2, que Deus envia pessoas para fazerem obras e de certeza que tu, Jesus, és uma dessas pessoas, porque ninguém faz as obras que tu fazes se não vier da parte de Deus. E chama-o de Rabi, mestre. Há uma das questões que nós levantamos quando nós, em silêncio, no nosso quarto, ou noutro sítio qualquer, em que estamos só, nós e o nosso Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus, ou a Jesus, no início da oração, nós temos aquela deferência, aquele cumprimento normal que cada um de nós tem. Começa a oração, possivelmente, bom Deus, bom Pai que estás nos céus, e outras frases semelhantes. Só que Jesus, neste caso, vai direto à questão. E nós encontramos no verso 3, e ele diz logo uma situação desconcertante. Olha, Nicodemos, parafraseando, tu não necessitas de ensinos teóricos porque tu já conheces todos os ensinos. Tu és mestre. Mas agora, se queres ser salvo, é necessário nasceres de novo. E Nicodemos não esperava nada disto. Como é que este rabi, sem ter andado na escola dos rabis, pode dizer a um mestre em Israel que ele não está salvo? É terrível. E aqui estamos a abordar uma questão muito sensível. E se nós temos este encontro com Jesus, e se nós sentimos que a nossa vida não está de acordo com os parâmetros que Deus tem, nós vamos sentir que necessitamos de ser salvos.
independentemente se estamos na igreja há um mês, um dia, um ano, 50 anos. Não sei se há alguém que tenha 100 anos de igreja. Possivelmente não. Mas não é a idade que seja um posto para a salvação. São os nossos atos, aquilo que nós fazemos com Jesus, aquilo que nós fazemos com o nosso próximo, aqueles com quem nos cruzamos, aqueles com quem temos ao nosso cuidado. E Jesus diz, é necessário nasceres de novo. Ou seja, traduzindo por palavras mais atuais, olha, é necessário tu mudares da tua maneira de ser. É necessário seres mais parecido com Deus. E agora aqui traz um problema muito grande. Não está nas nossas mãos conseguir mudar o nosso caráter. Nenhum de nós consegue. Nós podemos até ter boas intenções e reformular as nossas ações. Mas chega sempre um momento, daquilo que Paulo diz, o nosso velho homem, como se saltasse para cima e nos dominasse. E todo aquele esforço que nós fizemos ao longo, se calhar, de anos, vai ser perdido em segundos. Portanto, não está nas nossas mãos mudar a nossa característica de ser, a nossa natureza, aquilo que nós somos. Isto necessita de uma intervenção extra-humana, uma intervenção divina. É por isso que Jesus diz, se tu não permites que o Espírito de Deus trabalhe em ti, nunca verás Deus. Este verso está na linguagem de hoje, para nós percebermos um pouco aquilo que Jesus está a dizer a Nicodemos. E ele diz, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. E o nosso dilema é que, quando conhecemos Jesus, nós somos nascidos da carne. E para sermos transformados de carne para espírito, é uma obra que não está nas nossas mãos fazer. Quem é que está? Quem é que tem essa incumbência? Nós encontramos mais à frente, em que Jesus diz no verso 8, aliás, no verso 6, está, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, e depois no verso 8 diz, o vento sopra onde quer. E tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E agora vamos ver Nicodemos a ficar todo baralhado. Vejamos, uma pessoa que conhece a Bíblia de então como ninguém, como é que ele fica baralhado? Era a mesma coisa que hoje em dia aquele que ensina, aquele que dá formação aos membros de igreja, ficar confuso com as palavras que Jesus diz para ele próprio. E às vezes acontece, meus irmãos. Quantos de nós, anciãos, ou então responsáveis de igreja, pastores, em qualquer nível da estrutura adventista, não têm estes momentos de pensar? Será que eu estou salvo? Será que, se Jesus vier agora, neste momento, neste segundo, será que estou salvo? É por isso que no verso 10 Jesus diz, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Qual é o ponto fulcral que Jesus queria chegar? Há um aspecto. Permitam-me, ponham qualquer marca no capítulo 3 de João e vamos até Hebreus, no capítulo 11.
conhecemos bem este capítulo, que é a galeria dos heróis da fé. Aqueles que confiaram em Deus, apesar das dificuldades que tiveram de passar, e venceram. E no verso 6, Paulo apresenta o seguinte, que é a chave daquilo que Jesus estava a dizer a Nicodemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele exista e que Deus é galardoador de todos os que o buscam. Eu volto à pergunta inicial. Já tivemos na nossa vida um encontro com Jesus? Um encontro a sério. Aquele em que, tal como Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele encontro em que nós vamos ter com Jesus e depois deste encontro nós estamos de facto aliviados dos nossos fardos. Quando a salvação é apresentada a cada um de nós e nós temos que tomar decisões, esse é um momento sério. É por isso que Nicodemos calou-se. Não encontramos, desde o verso 9 até ao 21, que é o encerramento desta entrevista que Jesus teve com Nicodemos, não encontramos mais uma palavra deste mestre de Israel, de Nicodemos. Porquê? Ele queria ouvir tudo aquilo que Jesus tinha para lhe dizer. E Jesus assim o faz. Ele diz: tu, Nicodemos, tens que te tornar uma criatura espiritual. Tens que deixar de ser carnal para ser espiritual. Há cerca de 3 versos que nós encontramos e que abordam este facto. O primeiro nós encontramos em Jó, capítulo 14, verso 4, e que diz o seguinte: quem do imundo tira o puro. Jó 14, 4. E depois ele acrescenta, Jó, ninguém. Jesus tem também outra frase no seu sermão do monte que diz: pode o leopardo mudar as suas como é que se chama, as suas malhas ou as suas riscas ou os seus símbolos. Pode, por exemplo, uma figueira dar, imaginem outro fruto qualquer, morangos ou peras ou o que for. A natureza é que gera essas coisas. Assim também os nossos atos, meus irmãos. É por isso que os atos não salvam, mas as nossas ações mostram de que lado nós estamos. É um barómetro. Tal como, por exemplo, o carro. Todos os carros têm um aparelhinho no painel de instrumentos que é a temperatura. A temperatura do motor. Quando a temperatura está normal, não há problema. O carro sobe, o carro desce, o carro anda, sem qualquer problema. Mas quando nós vemos aquele ponteiro a subir, o que é que vai acontecer connosco? Paramos o carro, abrimos o capô, deixamos o carro arrefecer, vamos ver se há alguma fuga de água. Porquê? Porque aquele pequeno sinal pode provocar... Qual é a palavra que eu posso utilizar? O desarranjo total do carro. Um motor gripado, com temperatura elevada. E muitas vezes pode acontecer na nossa vida essa situação. Romanos 8, 7 e 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Porquê? Porque a carne é inimizade contra Deus. É separação de Deus. É o pecado. E não nos podemos esquecer que neste mundo atual que nós vivemos, não é um ambiente perfeito. E existe um elemento que baralha todas as contas. Já repararam? Porque é que muitas vezes nós temos a nossa vida organizada, tranquila, tudo a correr normalmente, chega um momento que nós até nem sabemos porquê. E parece que tudo volta de pernas para o ar. E ficamos sem saber como agir. Já vos aconteceu isto? Quantas vezes? Somos humanos e isso acontece connosco. E porquê? Porque há alguém que está do outro lado, que não quer que nós sejamos salvos. Quer a nossa destruição. E por outro lado temos Jesus, que tenta trocar as voltas, permite uma expressão, de Satanás. No Desejar Todas as Nações, neste capítulo, na página 122, que trata sobre esta entrevista entre Jesus e Nicodemos, diz o seguinte: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma toda a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciados às más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. É impossível à mente finita compreender a obra da redenção. Seu mistério excede ao conhecimento humano. Todavia, aquele que passa da morte para a vida percebe que é uma dádiva divina. O começo da redenção pode conhecê-lo aqui, mediante uma experiência pessoal com Jesus. Seus resultados, esses estendem-se por toda a eternidade. É aquilo que Jesus quer de nós. E reparem agora na parte final, aquilo que Jesus apresenta para cada um de nós. O que podemos agora pôr desta forma, esta experiência. Jesus quer 3 situações. Primeiro, dar-nos um novo nascimento. Sermos novas pessoas. Limpar-nos de todo o pecado. E terceiro, sermos renovados do nosso conhecimento e da santidade para com Deus. São estes 3 elementos que Jesus quer dar a cada um. E reparem que já os profetas do Antigo Testamento apresentam esta situação também. Por exemplo, Isaías 64, verso 6, diz: todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos como trapos de imundícia. Todos nós caímos como uma folha, e os nossos pecados são levados com o vento. Salmos 51, 10, eu penso que este verso, tenho quase a certeza que todos nós sabemos e conhecemos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ditos por Davi, em que quase que podia ser a nossa oração para com Deus. Depois em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Quantos de nós conseguem cumprir a lei de Deus? Os 10 mandamentos. E, no entanto, a Bíblia diz: se quebrarmos um só, somos culpados de ter quebrado todos os outros. Mas não é só os atos em si. É aquilo que está cá dentro.
Quantos de nós não colocamos nunca Deus em segundo lugar? É o que diz o primeiro mandamento. Já para não irmos para os outros, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Quantos de nós pode garantir que nunca colocou Deus em segundo lugar na sua vida? Pode ser familiares, pode ser trabalho, pode ser igreja, sei lá, o que quiserem. Jesus continua e vai abordar aqueles 2 versos que para nós são significativos e que poderíamos perder toda a Bíblia. Mas se tivéssemos estes 2 versos, ficaríamos com o plano da salvação nas nossas mãos. E é o verso 16 e o verso 17, que dizem: porque Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o mais conhecido. Mas o 17 vai dizer o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e agora reparem, não para que condenasse o mundo, ou seja, não para que nos condenasse, mas para que nós, eu estou a colocar em vez da palavra mundo, cada um de nós, mas para que nós fôssemos salvos. E, meus irmãos, esta é uma realidade que muitas vezes nos esquecemos. Jesus não chega até nós para nos acusar de nada. Ele sabe todas as coisas. Até sabe mais do que nós próprios sabemos de nós próprios. Porque Ele sabe a raiz do nosso pensamento. Ele conhece as nossas intenções mais profundas. Intenções essas que nós mesmos não temos consciência delas. Ele as conhece. Mas apesar disso, sendo nós ainda inimigos de Jesus, Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida para nos salvar. E porquê? Uma coisa que nós não conseguimos compreender. O amor que Ele tem por cada um de nós. Não tem explicação. Até podemos ser pessoas que fazem as maiores barbaridades. E temos factos na Bíblia que isso aconteceram. Por exemplo, o rei Manassés, que até sacrificou aos deuses os seus filhos. E ainda mais, não foi num altar qualquer, foi no templo de Deus, no templo de Jerusalém. Pode uma pessoa destas salvar-se? De facto pode. Porque Manassés, no problema que ele teve quase no final da sua vida, compreendeu e aceitou as ações que Deus poderia fazer por ele, apesar de ele ser o mais terrível pecador segundo os seus olhos. E Deus o perdoou. E ele tentou, dentro de alguma forma, daquilo que lhe era possível no pouco tempo de vida que ele teve, de reparar aquilo que fez. Mas já havia tanta coisa que ele não conseguia reparar. Por exemplo, trazer à vida os seus filhos. Deixar do povo de Israel, ou o povo de Judá neste caso, deixasse de se corromper. Porque foi ele o causador daquilo. Mas Deus o perdoou. E quando Jesus chega à nossa vida, nesta entrevista que nós poderemos ter, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Ele sabe quem nós somos. Não é isso que ele anda à procura. É por isso que ele diz: apresentai aquilo que vos preocupa. Coloquemos os nossos fardos sobre os seus pés. Porque ele diz: o meu fardo é suave e leve. Mas ele acrescenta também: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, Nicodemos compreendeu que a única maneira de continuar vivo espiritualmente não era o conhecimento teórico.
Esse qualquer pessoa pode ter. Aliás, hoje em dia, muitas vezes os maiores teólogos são aqueles que não creem em Deus. É um facto. Há muitos professores das faculdades de teologia em todo o mundo, adventistas ou não, que são teólogos excelentes. Aqueles professores que nós ficamos, como se diz, de boca aberta. Como é possível um ser humano ter um conhecimento tão grande sobre Deus? Mas por ironia, eles não acreditam em Deus. Muitos deles, não quer dizer todos, atenção. E a questão que se levanta esta manhã é: que tipo de pessoa somos nós? Como é que nós vemos Deus? O que é para nós Jesus? Vou acrescentar aqui outro conceito para terminarmos. O que é que fazemos de Jesus na nossa vida? Somos como Pilatos e lavamos as mãos? Ou aceitamos que Ele entre dentro de nós e nos renova o coração, renova em nós o entendimento, purifica-nos de toda a maldade que existe dentro de nós e nos torna novas criaturas? E através do Espírito Santo, que nos vai corrigir, ensinar e mexer connosco. E, como consequência, podermos ir até Deus com naquela imagem como os sacerdotes, o sumo sacerdote, anualmente, no povo de Israel, ia até o lugar santíssimo em representação de todo o povo. Meus irmãos, Deus quer que cada um de nós seja pacificador. Nas bem-aventuranças nós vemos que os pacificadores são quê? Filhos de Deus. Podemos ver em Mateus os mansos, os humildes, os que choram. E quando chega aos pacificadores, a ligação é filhos de Deus. E o problema é que João, não no seu Evangelho, mas na primeira carta de João, no capítulo 3, ele vai dizer que Deus chama-nos seus filhos. Nicodemos também era filho de Deus. E Nicodemos queria ser realmente um filho na verdadeira acessão da palavra de Deus. E ele tornou-se, nós sabemos. Depois de Jesus ter sido morto e ter ido para o céu, foi Nicodemos que sustentou a obra inicial da igreja cristã primitiva. Entre outros, também foi José de Arimateia, como nós vemos quando eles foram até Pilatos resgatar o corpo de Jesus. Meus irmãos, está nas nossas mãos a salvação. O problema está de que forma nós vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. É este o desafio que eu lanço esta manhã a cada um de nós e todos aqueles que estão nos a ouvir pela internet e a ver, que possam ter a coragem de ir ter com Jesus naquele período do dia em que mais ninguém nos vê, só nós e o nosso Deus. E aí, termos aquele encontro que pode mudar as nossas vidas. Tal como aconteceu com Nicodemos. Este é o meu desejo esta manhã para cada um de nós, meus irmãos, e que as bênçãos de Deus nos possam dirigir todos os momentos da nossa vida.
para terminar o culto desta manhã,